Eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com você, que está em 2 Reis, capítulo 5, do versículos 9 até o versículo 14. Mas o capítulo todo vai falar a história de Naamã, um homem que era vitorioso, era um herói, mas era leproso. Então nós tiramos várias lições com o exemplo de Naamã. Algumas coisas que são negativas e outras que são positivas. Preste atenção no que diz 2 Reis, capítulo 5, versículos 9 a 14. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Naamã era um homem bem-sucedido em tudo. Era um herói, mas ele era leproso. Por baixo da sua armadura, das suas vestimentas, e naquele tempo algumas pessoas bem-sucedidas, quando eram acometidas de lepra, eles usavam até mesmo máscaras para que as pessoas não pudessem ver a sua doença. Ele sofria, ninguém podia ver a sua dor. Ele escondia ali dentro do seu peito a sua vergonha, a sua tristeza. Ele guardava ali algo que o incomodava muito. Por mais que ele ganhasse as batalhas, por mais que ele tivesse um exército, tivesse riqueza, tivesse conforto, algo faltava para Naamã. E então ele foi para bem longe, saiu da Síria, onde era a sua nação, e foi até Israel em busca da cura. Ele ouviu de uma menina que morava na sua casa, de uma serva que ele tinha para ajudá-lo ali. Na verdade era uma escrava, mas ela lhe falou: olha, lá no meu povo tem um profeta, tem um homem de Deus, o meu Deus pode te curar. Então ele saiu com o seu exército e foi até lá. Aquele homem que tantas batalhas já tinha vencido. Havia uma luta em seu interior, havia uma luta na sua carne, havia uma dor que ele precisava vencer. E então ele foi em busca da sua cura. Só que nós vemos algumas coisas que ele fez que são erros, que são coisas que nós precisamos evitar em nossa vida. Se você tem algo que você precisa resolver, se você tem uma luta dentro de você que você precisa vencer na presença do Senhor, e você talvez, como Naamã, procurou em tantos lugares, de tantas formas, mas você agora sabe o caminho, que o caminho é a presença de Deus, o caminho é Jesus. Preste atenção, algumas coisas erradas que Naamã fez. Primeiramente, queridos, o seu orgulho. Ele guardava ali debaixo das suas vestimentas, da sua armadura. Ele escondia algo ali que provavelmente ele não mostrava para ninguém. As pessoas tinham nojo dos leprosos. Eles fugiam das pessoas que tinham lepra, com medo de ser contaminados. Mas ele tinha escravos, tinha soldados, tinha pessoas a seu serviço. E aquelas pessoas conviviam com ele, mas sabiam da sua dificuldade, sabiam da sua dor. No fundo ele tinha um orgulho. Ele queria ser livre daquilo.
Ele queria mostrar algo de bonito, as suas vitórias, as suas medalhas, as suas conquistas. E esse orgulho o impedia de encontrar com o Senhor. Outro erro também que ele tinha é a sua autoconfiança. Ele confiou no seu poder, confiou nos homens. Ele foi no seu rei, pediu ao seu rei cartas para o rei de Israel, achando que pelas ordens do mundo ele poderia conseguir alguma coisa. Essa autoconfiança o prendia e o impedia também de receber a sua cura. Outro erro que ele tinha, queridos, é que ele hesitou. Quando ele chegou na casa do profeta, quando ele chegou ali diante de Eliseu, Eliseu nem saiu de casa, apenas mandou falar: olha, manda ele tomar banho no Rio Jordão. E então Naamã hesitou. Ele achou difícil. Ele não compreendeu. E quantas vezes, queridos, nós também sabemos algo que Deus pede de nós, algo que o Senhor fala para nós, que talvez não seja nem tão difícil, e nós achamos difícil fazer aquilo que o Senhor nos pediu. Naamã achou difícil. Ele não compreendeu no primeiro momento. Ele hesitou. Um outro erro que ele cometeu, queridos, foi que ele quis negociar. Ele levou bens, levou riquezas, levou presentes e ele queria comprar a sua cura. Mas ele não sabia que a bênção que ele receberia não tem dinheiro que possa pagar. Por isso o profeta não aceitou seus presentes. E quantas vezes, querido, nós queremos negociar com Deus? Eu faço isso se o Senhor fizer aquilo. Sendo que com Deus não é assim. Ele é Deus. Ele sabe tudo que tem para a sua vida. Ele sabe o momento certo de te abençoar, a forma certa de te alcançar. E o nosso dever é tão somente obedecer ao Senhor. Não podemos cometer esses erros de ter um orgulho dentro de nós, de esconder o nosso sofrimento. Precisamos expor a nossa ferida diante do Senhor e diante de servos e servas do Senhor que Ele coloca no nosso caminho para nos abençoar. Precisamos tomar cuidado com a nossa autoconfiança, achar que nós podemos fazer algo de nós mesmos. Também, queridos, tomar cuidado com a hesitação. Quantas vezes achamos difícil o que Deus nos manda fazer e ficamos demorando em obedecer ao Senhor, e quantas vezes tentamos negociar. Mas depois desses erros, Naamã também teve alguns acertos, algumas coisas que ele fez que são lições para a nossa vida. E eu aprendo com ele algumas coisas positivas. Quando ele se humilhou, ele aprendeu a ser humilde. A humildade, queridos, às vezes eu digo que ela é irmã da humilhação. Ser humilde não é se orgulhar, dizer, eu sou humilde. Não. Ser humilde é suportar a humilhação, sabendo que Deus, na hora certa, nos exaltará. Ele era um homem respeitado por todos. Como ele desceria do seu cavalo, como ele largaria os seus carros, como ele despiria sua roupa diante de tantas pessoas que veriam as suas feridas no seu corpo. Para ele isso era uma grande humilhação. Por isso ele achava que o profeta deveria sair da sua casa, estar de pé diante dele, honrá-lo, impor as mãos. Mas ele se humilhou. E quando ele se humilhou, aprendeu a ser humilde. Às vezes passamos por humilhações que são verdadeiramente para aprendermos a ser humildes. Como Jesus, que foi humilde, mas se humilhou até a cruz. Outra coisa que ele fez também de correto foi a sua esperança. Ele esperava, ele acreditou. Quando uma escrava disse, ele acreditou. Quando mandaram ir um profeta, ele acreditou. Quando também o seu servo falou, olha, tenta, mergulha no rio, ele acreditou. Ele tinha uma esperança lá no fundo. E por isso ele ia tentando. E junto com essa esperança, um outro acerto dele foi a sua perseverança. Ele insistiu, eu vou tentar mais uma vez.
Ele saiu da sua terra, andou uma longa caminhada, com esperança, com perseverança, foi até o rei de Israel. Depois foi até a casa de Eliseu. Depois foi até o rio. Essa esperança o motivava a perseverar. E ele teve esses acertos. E por fim, quando ele obedeceu, ele sabia o poder da obediência. Por isso, para sair do seu povo, da sua terra, ele pediu autorização ao seu rei. Pediu cartas, pediu a sua bênção. Ele queria estar debaixo de uma autoridade. E então, quando um dos seus servos falou: olha, obedece, não hesite, tenta, ele obedeceu. E quando ele obedeceu, ele também teve que ter esperança mais uma vez. Ele teve que se humilhar, ele teve que perseverar, porque ele tomou banho naquela água do rio. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes e nada aconteceu. E então, acreditando, perseverando, com a esperança, se humilhando mais uma vez, ele tentou. E na 7ª vez, quando ele mergulhou, ele foi curado. Ele perseverou, ele obedeceu, ele teve esperança, ele se humilhou. Quantas vezes, queridos, nós somos como Naamã? Com certeza Deus tem te dado muitas vitórias. Com certeza você tem problemas, tem lutas, mas também tem vitórias. E quantas vezes lá no fundo tem uma dor? Quantas vezes colocamos nossas armaduras e até mesmo máscaras para que ninguém veja o seu sofrimento, mas você pode expor ele diante do Senhor. Às vezes cometemos esses erros de Naamã. Nós nos orgulhamos, nós hesitamos, confiamos em nós mesmos, tentamos até negociar, mas nada dá certo. Então, quando a gente se humilha, abre a nossa ferida diante de Deus, quando a nossa esperança nos leva a crer, a confiar, quando você obedece o que Deus te mandou, que não é tão difícil assim, quando você persevera, insiste, tenta mais uma vez, então chega a hora dele te abençoar. Saiba que o Senhor tem coisas grandiosas para a sua vida. Saiba que Ele tem uma grande obra na sua vida. Talvez você, como Naamã, também se sente um herói leproso. Mas nós aprendemos algumas lições com ele. Lições negativas e lições positivas. Aprenda isso. As lições negativas são coisas que nós vemos alguém fazer, mas que nós não devemos fazer. Como ele, que teve um orgulho, confiou em si mesmo, ele hesitou, demorou a obedecer, ele quis negociar. São coisas negativas, não devemos fazer. Mas devemos aprender com o exemplo positivo dele, nos humilhar. Tenta mais uma vez, insiste, persevera, tenha esperança no seu coração, obedeça, que o Senhor, Ele vai te abençoar. Eu deixo essa palavra para o seu coração. Eu não sei qual é a sua luta, mas eu sei que o Senhor tem coisas grandiosas para a sua vida, muitas vitórias. E lá no fundo, Ele quer te curar. Vamos orar neste momento. Pai querido, eu coloco este teu filho, essa tua filha na tua presença. Eu peço a ti, Pai amado, abençoa. Cura lá no coração, no seu íntimo, essa dor. Sara essa ferida. Pai amado, trata este coração e restaura com o teu poder, ó Pai amado. Repreendendo todo o mal, trazendo, Pai amado, a tua paz, trazendo, Pai amado, a confiança em ti. Faça, Pai amado, o teu filho, Pai amado, a tua serva, Senhor, que talvez
já até pensou em desistir, mas faça o tentar mais uma vez, buscar na tua presença e na direção certa e te obedecer. Quantas humilhações, Senhor, às vezes passamos na nossa vida, mas o Senhor está nos ensinando algo e o Senhor quer nos curar. E assim como o Senhor fez com Naamã, faça conosco, Senhor. Nos restaure. Em nome do Senhor Jesus.